Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Está começando o Vale Digital, o podcast de quem utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E a presença especial aqui de hoje vai contar exatamente o processo de transformação das vidas por meio de um seguro extremamente importante, que é o seguro de vida. O nosso convidado de hoje ele é sócio fundador da Forte Belares, uma corretora franqueada da Prudential, que é uma das maiores seguradoras de vida do mundo. Ele atua ajudando famílias e empresários a protegerem aquilo que levaram anos para construir, trazendo uma visão moderna sobre planejamento financeiro e proteção familiar. Através do seu trabalho, ele tem a missão de conscientizar as pessoas sobre a importância do seguro de vida, mostrando que ele vai muito além de uma proteção em caso de ausência, sendo também uma ferramenta de planejamento e segurança para o futuro das famílias. O nosso convidado de hoje é Vitor Bellarmino. Opa, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Renan? Seja bem-vindo ao Vale Digital. Obrigado. Legal, Vitor. Vamos bater um papo então e explicar para o pessoal como funciona realmente o seguro de vida, desmistificar muita coisa, né? E realmente ele tirar essas dúvidas ali. Eu sei que você já atua ali na Forte Belares, já construiu, né, essa história ali com base na Prudential, mas como é que começou essa história ali? Sua vida profissional já começou voltada ali para o meio financeiro? Como é que foi esse início? Não, obrigado até pela pergunta, obrigado aqui pela oportunidade, né? Mas, enfim, não começou no mercado financeiro, não. Vamos dizer assim que lá em 2017 eu comecei a pensar em coisas mais do mercado financeiro, entender um pouquinho mais de investimentos, mas a minha formação é em engenharia mecânica, né? Então eu fiz a Unifei em Itajubá e, bom, me formei em engenheiro mecânico, fui trabalhar em manutenção industrial e tal. Sempre gostei da parte ali de investimentos, gostava de estudar sobre o assunto, acompanhar algumas pessoas e tudo, mas não era, vamos dizer, o meu foco naquele momento, né? Amigos meus me chamaram para empreender, aí eu saí lá, eu morava na época em Mogi das Cruzes, saí, vim para cá, para São José, para empreender com eles e fui para a área digital, mas na área de IA e área de software, para inclusive engenharia, né? E aí, graças a Deus, a nossa empresa realmente rampou muito bem, 3 anos e meio e tudo. E aí chegou um momento que um amigo meu veio me apresentar a Prudential. Sim. Mas aí para ser cliente mesmo, né? Ele tinha acabado de entrar e tudo. E eu estava num momento bem interessante para ouvir sobre o assunto. Estava começando a me preocupar em algum sentido, né? Com o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, como que eu protejo meu patrimônio e tudo. E aí foi que essa história começou. Então não era para esse rumo, né? Mas enfim, a vida vai tomando alguns rumos que a gente não espera. Sim, sim. Não, perfeito. E muita gente entra na parte de seguros, consórcios, qualquer coisa relacionada a finanças ali, porque eles veem uma oportunidade ali de enriquecimento. É um ganho fácil, eu quero entrar nesse mercado, é muito lucrativo. Mas em um dado momento, quando você, né, começou ali a sua empresa, você percebeu que isso ia muito além do dinheiro. Isso é um propósito de vida, né? Com certeza, Isso é uma transformação de vida. com certeza. Explica pra gente como é que foi essa identificação, né, dentro do seguro ali de vida, por que, né, você realmente decidiu, a partir do momento que conheceu ali a Prudential, realmente começar ali como uma empresa própria mesmo. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Esse momento que eu falei que chegou esse meu amigo para conversar comigo, o que aconteceu? Eu casei no final ali de 2024 e logo a gente já engravidou, né? E aí, cara, eu comecei, ao mesmo tempo, consegui aumentar a remuneração e tudo, então eu estava num momento que eu comecei a pensar assim, bom, o que que acontece com a minha esposa e a minha filha se hoje eu não volto para casa ou acontece alguma coisa comigo, né? Que eu até descobri uma doença crônica que assim, nossa, não causava tanto dano, né? Mas descobri e eu falei, cara, mas se eu descubro alguma coisa pior amanhã, o que que vai acontecer, né?
E aí eu comecei a pensar, bom, vou montar uma reserva de emergência, pensando lá nos meus conhecimentos de investimento e tudo. E aí eu virei também o louco da economia. Então minha esposa abria a geladeira, eu já falava, não, fecha, tá bom, chega, já tá tipo o Julius lá do Todo Entendi. Mundo Odeia o Chris. Mas a ideia, né, eu pensei assim, bom, para elas terem o padrão de vida que a gente consegue levar hoje em dia, quanto tempo eu teria que juntar dinheiro, né? E aí eu comecei a ficar, a olhar assim, caramba, é muito tempo. E aí chegou caindo como uma luva esse meu amigo falando, ô, Vitor, eu tenho aqui, né, a questão do seguro de vida e tudo, apresentando. E aí eu tinha um pouco de preconceito, mas eu falei, pô, é meu amigo, deixa eu ouvir. E aí quando ele, né, abriu para mim o universo ali, né, do que pode ser feito com a Prudential e tudo, eu falei, caramba, que da hora, né? Porque eu já consigo resolver hoje esse problema que está me tirando o sono. E aí que vem o primeiro ponto, trazer tranquilidade para as pessoas. Perfeito, perfeito. Claro que nem todo mundo vai estar no mesmo momento que eu e as preocupações são diversas. E é aí que entra um trabalho mais personalizado. Mas essa questão da tranquilidade foi que assim, eu tirei um peso de mim, né? Sim. Falando assim, poxa, eu tenho que ficar 10 anos juntando dinheiro sem acontecer nada comigo nesse período para poder juntar o dinheiro que eu vou ter para caso aconteça alguma coisa, a minha família conseguir viver com aquele padrão de vida. Mas hoje, sendo um cliente, eu consigo falar o seguinte: não, beleza, se não acontecer nada comigo, bacana, lá na frente eu até consigo resgatar alguma coisa do que eu estou pagando do seguro. Estou pegando apenas uma parte do que eu estou deixando de investir para passar o risco para a Prudential. Se acontecer alguma coisa comigo, a Prudential garante esse padrão de vida da minha família já hoje, né? Perfeito. Se acontecer alguma doença grave. Mas enfim, eu vou explicar um pouquinho melhor as questões, mas é mais nesse sentido. Então, trazer essa tranquilidade, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu comecei a me identificar muito foi que quando eu me tornei cliente, tem uma proteção justamente para doenças graves. E isso mexeu muito comigo porque a minha mãe, ela teve câncer de mama com 34 anos. Entendi. Então eu tinha 8 anos quando eu vi ali acontecer. Então eu lembro de algumas coisas, por exemplo, ter que vender carro, mudar de cidade e tal. Então, quando eu vi que existia uma proteção dessa, eu pensei logo naquela época de assim, caramba, se meus pais tivessem algo nesse sentido, se minha mãe tivesse algo nesse sentido, a gente teria uma vida totalmente diferente do que a gente tem hoje, mas naquele momento teria também trazido tranquilidade. Então, é quando a gente vê que proteger um legado, proteger a educação de um filho, proteger um padrão de vida de uma família, proteger naquele momento de maior fragilidade emocional, psicológica, você pelo menos trazer uma tranquilidade financeira que vai aliviar um pouco aquele momento, no mínimo, né? É isso que eu vi como um propósito. Eu falei, caramba, isso aqui, de fato, é um ramo que tem bastante remuneração atrelada, né? Mas existe um propósito por trás daqui. Então, foi nesse sentido. Não, que legal. E você pensou no propósito da construção da família. Você se casou ali no final de Sim, 2024 e corretamente você já tinha em mente assim que garantir a segurança da família é o mais importante. E, perfeito. e realmente, a gente começa a trabalhar e pensa em investimentos e tal, mas você não sabe o que vai acontecer com a sua saúde. Exato. Isso é incerto. Isso é certo. Então faz total sentido. Por que que a gente colocaria um seguro no carro, na minha moto, e não vai colocar na sua própria vida, né? Isso, Exato. isso faz todo sentido, realmente. E você decidiu ali fundar a Forte Belares. Perfeito. Por que você escolheu a Prudential em si, né? Por que ela se encaixou mais dentro do seu planejamento ali de corretora? Excelente pergunta, assim. Hoje a Prudential é a maior seguradora de vida independente do país, né? A que mais cresce aí também no market share e tudo mais. Então, hoje, se você perguntar para alguém que tem seguro de vida no país, a cada 3 pessoas que tem, uma vai ser cliente da Prudential. Então, até às vezes, né, eu vou conversar com as pessoas, começo a apresentar ou conversar, e aí, não, eu sou cliente e tal. E aí você fala, pô, que bacana, parabéns. Porque é até assim, uma marca que a gente está vendo mais ser falada no Brasil agora, com algumas campanhas de marketing e tudo. Mas até
Até o momento que o meu amigo chegou para falar para mim, eu tinha no máximo visto a logo em algum lugar e não sabia muito bem o que significava, que empresa era, né? Mas hoje em dia já está muito maior e tem crescido bastante. Só que mesmo crescendo bastante, o Brasil ainda está muito atrás de outros países que têm uma cultura muito forte do seguro de vida. Até uma curiosidade, né? Quem trouxe, embora a Prudential seja americana, quem trouxe a Prudential para o Brasil foram os japoneses. Por isso que, inclusive, a gente usa, né, terno, gravata e tal, toda essa questão mais formal, né? Que é um modelo mais japonês. E nesses países, assim, 98% da população vai ter um seguro de vida. No Brasil, apenas 18% da população economicamente ativa é que tem um seguro de vida. Então, existe um oceano azul para isso. E aí, quando eu fui, né, ter contato com esse mundo dos seguros, eu parei e pensei, bom, peraí, eu tenho aqui a oportunidade de fazer, atrelar, né, ser uma franquia de uma empresa que é gigantesca, né? Sim. No mundo já está mais presente em mais de 50 países, enfim, tem mais de 1,5 trilhão de dólares para aguentar qualquer tranco. Tem uma história de 150 anos e realmente uma presença muito forte no mercado securitário. Quando você, dentro do mercado, né, você fala Prudential, o pessoal, opa, é importante o assunto, né? Principalmente na questão a vida em si. Então eu falei, poxa, eu tenho uma marca que eu posso ser uma franquia, que eu vou ter todo um apoio dessa marca, né? Para poder empreender. Então o modelo, enfim, se a gente for pegar um paralelo com o McDonald's, tem aqui, até aqui na 9 de julho mais à frente, né? Ali um Big Mac sempre vai ser um Big Mac. Então eu parei e pensei assim, bom, quero entrar no mercado. Acho que vai fazer muito sentido na remuneração. Existe um propósito por trás. Qual marca eu posso trazer junto comigo para que isso seja melhor, mais forte, que eu saiba por onde seguir esse caminho, já que é um mercado que eu transicionei de carreira totalmente, né? Eu não estava nesse ramo. Sim. Então foi nesse sentido que eu escolhi a Prudential para me tornar uma franquia, uma corretora franqueada, né? Perfeito, perfeito. Nada melhor do que trazer a excelência já totalmente modelada, né, para a prática ali. Então faz total sentido. Teve algum momento da sua trajetória que você sentiu que aquele acontecimento em específico reforçou a importância do cuidado com a vida? Você mencionou a história da sua mãe, Sim. né? Teria algum outro momento? A sua família teve esse cuidado na época? Como é que foi essa situação? Assim, como é que lidou? Por que eu pergunto isso? Porque muita gente passa por problemas semelhantes, né? Eu tenho uma instabilidade na minha família, mas ele não cogita o seguro ali para lidar. Então, o que eu queria entender, naquela ocasião, se especulou a ideia de um seguro? Como é que foi essa situação? Tem até alguns pontos que a gente pode tratar, né, nessa pergunta que você fez, né? A primeira delas é a questão cultural. Aqui no Brasil, como você já tinha dito antes, a gente é muito comum a gente fazer um seguro de carro, um seguro de moto, seguro da casa. E assim, a pessoa não vai ficar se perguntando 1000 vezes se ela vai fazer um seguro de carro. Ela vai pegar o carro. Só que assim, para proteger de um acidente, que ela imagina que ela vai sair andando, mas sabe? E para a pessoa, mas mesmo hoje, né, tendo essa visão, eu lembro que na época que eu fui fazer, eu tinha também esse pequeno preconceito assim porque a gente não pensa muito nisso. Então a nossa cultura não é de pensar nisso. Como eu disse, né, os japoneses quando trouxeram, eles ficavam meio assim, mas como que o brasileiro protege o fruto, mas não protege a árvore, né? Sim, entendi. Ou seja, né, a gente tendo saúde, a gente vai conseguir comprar um outro carro, comprar uma outra casa e tal, tendo, né, saúde para trabalhar. Mas se você não tem saúde, como que você se guarda financeiramente? Perfeito. Mas enfim, esse é um primeiro ponto. Na época, eu não me lembro de fato se havia uma especulação nesse sentido, tá? E, inclusive, o importante do seguro é a gente chegar antes do risco. Então, por isso traz, inclusive, até uma certa urgência no meu trabalho. Quando eu vou conversar com as pessoas, às vezes até pode ficar parecendo meio chato quando eu vou falar, porque não é
assunto que você vai levantar, que beleza, acordei, o sol tá lindo, você vai falar, vou fazer um seguro de vida. Não é assim que funciona. Mas, infelizmente, às vezes, acontece que a pessoa, depois que aconteceu a situação, é que ela vai procurar. Só que aí, imagina, vamos fazer o paralelo com o seguro do carro, que é uma coisa que a gente está mais acostumada aqui no Brasil. Como é que você vai pedir um seguro de um carro que já foi roubado? Entende? Exato. Então fica difícil nesse sentido. Então, na época, eu não me recordo se meus pais tinham pensado em alguma coisa, e até no começo dos anos 2000, eu não me recordo também se tinha alguma seguradora que já trazia essa proteção quanto a doenças graves, tá? Mas eu lembro dessas dificuldades financeiras e fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje de proteção, se uma família tem hoje, né, para você ter uma noção, inclusive, a cada 4 dias, né, na Prudential de maneira geral, é pago um benefício quanto a câncer de mama. Então, é muito recorrente, infelizmente. E por isso que a gente sempre busca assim, não, peraí, vamos conversar, eu acho que é importante pelo menos você conhecer. Aí a pessoa fala, não, realmente não quero, estou assumindo risco. Tudo bem, aí não tem o que fazer, não vou enfiar a goela abaixo, mas pelo menos conhecer a gente sempre vai atrás. Então, se aconteceu outro também, né, complementando aqui para responder a sua pergunta, se aconteceu outra situação que trouxe mais, foi ver assim alguns outros colegas de trabalho, né, falando sobre o assunto de, puxa, hoje eu vou ter que pagar um benefício assim, porque quebrou um braço. Até esses dias um câncer, uma questão assim. Ou então ver que uma pessoa que infelizmente já teve a saúde um pouco mais deteriorada, agora que ela se preocupa, ou ela não pode ter, Entendi. ou o valor vai ficar muito alto. Então isso vai gerando uma consciência na gente de, cara, eu tenho que realmente ir atrás e ajudar o máximo possível e ter esse cuidado também com a vida das pessoas, né? É isso que vai reforçando. Perfeito. Você fez um paralelo com o Oceano Azul, né? Que é um mar gigantesco ali que pode ser explorado. 18% é muito menos da metade, nem metade da metade, né? E isso é assombroso de certa forma. Ou seja, culturalmente, como você bem mencionou, não é uma ideia muito bem aceita ainda e precisa ser desmistificado. Perfeito. Mas conta pra gente, que tipo de opinião você encontra nas ruas? Será que tem alguém que fala assim, pra que eu vou fazer o seguro se eu vou morrer do mesmo jeito? Quais são os cenários? Tem de tudo, viu, Renan? Eu vou te falar que assim, normalmente, né, como que eu faço? Eu marco uma reunião com a pessoa. A gente sempre conversa com as pessoas e acaba pegando um telefone para, eu gostaria que meu amigo conhecesse. Aí eu ligo pro amigo da pessoa, vou falar com ele, né? Aí são das coisas mais variadas, assim. Então, a primeira coisa é não tenho interesse, mas eu nem falei nada para a pessoa ainda. E aí eu falo, não, mas espera aí, você nem ouviu ainda? Aí ele falou, não, é porque é seguro de vida, eu não quero falar. Primeiro, existe uma questão do seguinte, quando a gente fala de seguro de vida no Brasil, como o trabalho feito durante muitos anos no Brasil, desde a década de 70, por ali, concentrou-se muito mais numa questão de mortalidade, então a pessoa associa assim, o seguro de vida vira um seguro de morte, entendeu? Sim. Então a pessoa só pensa, vou falar que eu vou morrer. Aí eu já ouvi, por exemplo, numa vez que eu liguei para uma pessoa falar assim, não, você não vai entrar aqui não. A última vez que entrou alguém para falar aqui de seguro de vida, eu expulsei no tapa, porque traz energia ruim e não sei o quê. Eu falei, cara, que isso? Espera aí, né? A ideia não é essa e tal, mas enfim. Então tem primeiro esse tabu de falar, realmente pensar no futuro de assim, infelizmente um dia a gente vai passar dessa para melhor, né? Então, quando for acontecer isso, como que a gente se planeja para esse momento, para nossa família ou até para, enfim, os herdeiros, enfim, existem vários trabalhos nesse sentido. Só que como o trabalho com seguro de vida ficou muito massificado, infelizmente, em muitos bancos ou seguradoras, isso ficou muito forte. Mortalidade, mortalidade, mortalidade. Quando você vai falar para a pessoa, aí às vezes a pessoa não tem um filho. Aí ela fala, eu não tenho passarinho para dar água, não sei o quê, eu não quero saber disso, eu não vou deixar nada para ninguém e tudo. Tá, mas meu querido, tem proteções em vida também para você não usar
o seu patrimônio, né? Tem um cliente meu que a gente sabe que ele vai alcançar daqui 2 anos a independência financeira dele, Sim. ou seja, ele vai poder parar de trabalhar e vai continuar vivendo tranquilo, sem, enfim, sem mexer nada, né, no planejamento financeiro, se não acontecer nada. Quando eu conversei com ele, ele enxergou esse ponto. Não, é beleza, então durante 2 anos eu tenho algum risco Sim. inerente aí, né, à vida, então deixa eu proteger meu patrimônio. Então tem esse ponto cultural, tem esse ponto que é muito atrelado à mortalidade, então até você desmistificar isso e tudo, ou então a pessoa às vezes fala, não, mas espera aí, eu vou deixar o dinheiro para minha mulher, ela vai casar com outro, ou a mulher também fala isso, vai casar com outra, não vou deixar isso para ele ficar bem de vida. Tem de tudo, Renan. Tem Sim. inclusive pessoas que por ter essa carga emocional mais forte, a, o pai era cliente, até veio a falecer, passou, né, como esse benefício para a pessoa comprou casa, melhorou até a situação da vida, né, fora uma herança ou qualquer coisa assim, e não quer ser cliente, porque tem esse peso emocional. Então, assim, tem de várias coisas. Entendi. Mas o que eu mais recebo, assim, de objeção, né, quando vai fazer, é que a pessoa fala, às vezes tá caro. Só que aí a gente vai. É aquela situação que eu tenho que ajudar a pessoa a visualizar isso, porque muitas vezes é só como é que eu posso dizer, uma fraqueza básica do ser humano de tomar uma decisão. Porque, inclusive, o trabalho que é feito personalizado, dentro do modelo que a Prudential passa para as franquias, né, o trabalho que eu desenvolvo hoje Sim. como uma corretora franqueada, é o seguinte, é personalizado. Então, eu entendo com a pessoa, né, a possibilidade dela de pagamento, a necessidade que ela tem, Sim. e eu entro para fazer o melhor dentro desse mundo. Então, eu trago aquilo que seria o ideal para aquele momento da pessoa. Então, quando a pessoa fala isso, parece até que eu fico assim, pô, então ela acha que eu não fiz meu trabalho, entendeu? Entendi. Mas é uma objeção, porque a pessoa quer assim, tá com medo de tomar uma decisão. Entendi. E também, assim, tem outras objeções da questão de, a pessoa quer achar algum motivo para não decidir aquilo naquele momento. E aí entra aquela questão da urgência, né, que eu falei. Eu tenho que, às vezes, falar para a pessoa, olha, eu sei que você quer talvez decidir isso daqui 5 meses porque é mais confortável para você pensar nisso daqui. Ah, não, tá lá 5 meses na frente. Mas eu não sei se daqui 5 meses você vai poder ter. Perfeito. Né? Então, existem essas objeções. Os mitos são tipo assim, seguro é só para morte, ou então, se eu ficar, vão só roubar meu dinheiro aqui, não vou receber nada, enfim, porque realmente durante muito tempo no mercado foi feito um trabalho que acabou criando essa mancha. Entendi. Mas aí, realmente, com a Prudential chegando aí, começando ali nos anos 2000 a caminhar dentro do Brasil, isso tem crescido bastante essa consciência de, olha, seguro de vida não é só para a morte, é para a vida, é em vida. Então, as proteções em vida e, claro, pensar num caso mais grave. Seja você vir a faltar, mas o pior caso financeiro, na verdade, não é você vir a faltar, porque, beleza, para você especificamente, É. você não vai usar mais nenhum bem depois que entrar no caixão. Sim. É até uma frase meio forte, mas é É isso. verdade. O pior problema financeiramente é a invalidez, porque além de você deixar de gerar uma renda, você ainda gera mais gasto. Então, nesse ponto, às vezes as pessoas não pensam. E a gente tem que, às vezes, trazer essa visão. Olha, estou protegendo você em vida. E aí é interessante essa questão da consciência que vai sendo criada, porque isso também ocorreu no mundo dos investimentos. Lembra que eu falei lá em 2017, eu comecei a conhecer um pouquinho mais? Perfeito. Lá naquela época que começaram aqueles YouTubers para falar sobre dinheiro e tudo. Então, na época, estava começando ali a Natália Arcuri, que depois virou embaixadora da Prudential, Legal. né? Ricardo Amorim, entre outros, né? Na época também começou o Primo Rico a fazer os primeiros vídeos, Bruno Perini. E quando você vai ouvir essas pessoas, educadores financeiros, né, do Brasil, você vai ver que a opinião deles sobre seguro de vida é muito interessante, porque outra objeção, inclusive, que o pessoal levanta é que isso vai atrapalhar os meus investimentos ou o meu objetivo e tudo. E é aí que eu falo, olha, que também foi algo que eu peguei para mim na época para virar cliente, né?
Você não prefere, talvez, aportar 5% a menos da sua renda, mas você tem uma garantia, um pilar financeiro de que aconteceu qualquer coisa, isso aqui está segurado, do que você caminhar aí tentando acumular durante todo um tempo e tudo e não sabendo o que vai acontecer? Então é esse que é o ponto, né? Às vezes o pessoal fala que um bom planejamento financeiro, acho que o Bruno Perini ele traz isso muitas vezes também, que é o seguinte, uma tríade, né, para proteger o seu planejamento financeiro. Um seguro de vida, porque caso aconteça algo muito grande, você tem aí um valor para recorrer. Um plano de saúde, para que você possa tratar se for uma coisa menos grave ali e você voltar a trabalhar. E uma reserva de emergência. Perfeito. Mas essa ordem, principalmente esses dois, o plano de saúde e o seguro de vida, são muito importantes, porque sem eles você não faz também a reserva de emergência Com certeza. no caminho. Mas enfim, eu acho que eu até me delonguei aí Não, na questão da sua pergunta. Muito boa resposta. Isso ficou bem explicado. E é muito comum que as pessoas tenham dúvidas ali, não dúvidas, mas a convicção de que seria só o seguro é só pela questão da mortalidade. Sim. A Prudential tem um acervo bem completo ali, é uma empresa extremamente responsável que oferece muitas soluções aqui para as pessoas. Destrincha para a gente quais são as possibilidades, além de morte, claro. Claro. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente pode dividir os nossos clientes, né, no mercado, aí, os clientes da Prudential principalmente, em 3 grandes grupos, né? As pessoas que estão construindo patrimônio ainda, as pessoas que já têm um patrimônio e estão começando a pensar em sucessão, por exemplo, como é que os meus herdeiros vão pegar, né, o que eu tenho aqui, o que eu construí, e já quer também proteger o patrimônio durante a vida dele, né? E tem a terceira que é também sucessão empresarial. O que é isso, né? As empresas às vezes têm sócios. E os sócios estão ali tudo tranquilo, né? Na minha empresa a gente tinha lá anterior, né? 6 sócios. E assim, todo mundo amigo e tudo, beleza. Mas às vezes, até um assunto que a gente às vezes fala, não nesse caso, né, da outra empresa que eu tinha, mas sim, o que acontece? A esposa de um é brigada com a esposa do outro, com o próprio sócio, não sei o quê, ou tem um herdeiro que muitas vezes não está preparado. Então, a sucessão empresarial, como que ela acontece? Os empresários se reúnem ali, os sócios, e eles fazem um seguro de fato de vida, no sentido de proteger tanto eles em vida, mas principalmente pensando nesse caso, na morte de um sócio, para que chegue um valor que um sócio consiga comprar a participação do outro sócio, inclusive para que a família do sócio fique protegida, né, com aquele valor, e também proteja o caixa da empresa. E também proteja de que um herdeiro despreparado entre ou alguém comece a fazer algumas ingerências dentro da empresa que não vão fazer bem para a empresa no caminho. Mas enfim, tem esses primeiros 3 grupos. E como que a gente trabalha, né? É muito personalizado. Cada pessoa vai ter, por exemplo, uma condição de saúde, que é muito importante, né? Porque a Prudential até, a análise é feita na entrada. Então, a pessoa na entrada, ela já sabe se ela vai poder ser cliente, se ela vai poder ser cliente em qual classe, né, de risco. Entendi. E também quanto tempo ela vai ter que esperar para talvez ter um resgate que faça sentido para ela, enfim. Então, é muito personalizado. Mas vamos supor, assim, uma pessoa que pode ter todas as opções, porque tem uma saúde boa e tudo mais, e tudo. Quais seriam, assim, as principais opções que eu gosto de trazer para os meus clientes, tá? Então, claro, uma proteção para invalidez, principalmente, né? Então, tanto parcial quanto total, ou seja, mesmo a pessoa não perdendo completamente a capacidade de trabalhar, uma pessoa como você que perdeu a fala, o podcast já fica complicado. Mas você ainda consegue trabalhar com os braços, então não é invalidez total, mas eu gosto de proteger a pessoa numa invalidez parcial também. Entendi. Então, esse é um primeiro ponto, proteção em vida. Doenças graves. Ou seja, tem um rol ali de 13 doenças que, caso você tenha o diagnóstico de qualquer uma delas, eu gosto de trazer 2 a 3 anos de renda da pessoa direto na conta dela. Independentemente se ela vai ter SUS, se ela vai ter atendimento pelo SUS, pelo plano de saúde. Plano de saúde e o SUS cuidam do hospital para dentro. Eu vou cuidar do hospital para fora, aquelas contas que não
param de chegar, é aquela questão da tranquilidade financeira, né? Outras proteções em vida que eu gosto de trazer também são para, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que dependem muito do trabalho delas para poder continuar gerando uma renda, médicos, nutricionistas, psicólogos, e até os CLTs gostam bastante ainda gozando aí de uma estabilidade maior, que é, por exemplo, renda hospitalar. O que que é isso? A pessoa fica internada há alguns dias. Eu vou e mantenho a diária da renda dela para ela, né, direto na conta dela, para que aquele mês ela consiga ter uma tranquilidade financeira. Depois que sair, tá tudo tranquilo. Não foi um mês que, putz, caiu tudo e tal. Cirurgia também, caso ela tenha que fazer uma cirurgia, ela receber um valor correspondente. Até uma fratura, a pessoa às vezes, né, um dentista fraturou algum osso da perna, como que ele vai atender? Enfim, também a gente vem um valor para aquela conta. Então, proteções de renda, a gente consegue fazer proteção para invalidez, a proteção também para uma doença grave. E claro, né, a gente também pensa na pessoa num caso de ela vir a faltar, principalmente se ela tem herdeiros, se tem filhos, para proteger a educação dos filhos, para proteger o sonho de uma moradia da casa própria, por exemplo, um porto seguro para a pessoa, e o padrão de vida, que era o meu caso exatamente, né? Padrão de vida, a educação da minha filha e também a moradia para a minha família, hoje estão garantidas se eu vier a faltar ou se eu ficar inválido, estão garantidas dentro do seguro que eu contratei, né? Então, é essa, vamos dizer, de maneira geral, a ideia. Existem outras coberturas que tem gente que gosta mais, mas são muito específicas e às vezes muito difíceis de se ter, né? Tem proteções aí até para 61 doenças. E assim, aí a pessoa realmente tem que estar um bebezinho de saúde para poder ter, né? Sim. Mas é possível. Sim. Então, é aí que entra esse meu papel como Life Planner, que é a corretora franqueada Life Planner, né? O nome que a gente tem quando se torna uma corretora franqueada da Prudential. O papel é esse, é entender o que é importante para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa é um pai de família, mas está tudo bem se algo acontecer ali. E se não é importante para ela, eu posso tentar conscientizar e tudo, de algumas outras questões, mas eu tenho que tratar ela como o cliente que vai saber o que é importante para ele. Então, eu faço, né, na primeira reunião com as pessoas justamente essa investigação. Eu sou, na verdade, um detetive para entender o seguinte, o que é importante para a pessoa, como que é o planejamento financeiro dela, o que se encaixa aqui, o que pode ser importante, porque tem cobertura que vai fazer sentido, tem cobertura que não vai. Sim. Tem um valor de capital segurado que vai fazer sentido e outro que não vai. Existem limites, né, de mínimo e máximo, mas para que eu vou proteger uma pessoa em 10 milhões se ela não vai ter agora uma condição de pagar isso? Entendi. Então, assim, ao mesmo tempo, se a pessoa tem uma necessidade de 1 milhão, eu não vou trazer para ela, olha, o seu projeto é de 200 mil. Entendeu? Então, assim, entra esse trabalho de montar, fazer essa consultoria financeira, essa investigação, falar com a pessoa, entender, trazer depois um projeto, se ela viu que é interessante para ela ter esse projeto. E aí, além disso, a pessoa se tornando cliente, eu vou acompanhando ao longo dos anos. Não é uma venda assim de prateleira que, você quer essa caneca? Toma, até logo, bença, e é isso. Não. É a ideia de chegar realmente e falar, olha, esse é um projeto que começa. Eu sou um life planner, eu sou um planejador da vida financeira mesmo. Perfeito. Então, a cada 1 ano, eu vou visitar os meus clientes para poder ver o seguinte, olha, o que aconteceu nesse 1 ano na sua vida? Mudou alguma coisa? Teve mais um filho? Está comprando uma casa? Muda. O que você quer proteger? Aumentou o salário? Beleza. Aí às vezes o pessoal fala, então, se aumentar o meu salário, você vai cobrar mais caro. Não, cara, calma. Calma. Entendi. Não é bem assim. Eu vou olhar a situação e ver assim, o seu risco aumentou? Não. Então investe mais. Melhora o seu planejamento financeiro. Sim. Porque a minha ideia não é atrapalhar o planejamento financeiro, é corroborar para que ele chegue a um ponto que você lá na terceira idade ou até antes, você consiga
ter essa independência financeira. Então, o trabalho ele se desenvolve dessa maneira, né? Então, tem todas essas proteções que eu comentei aqui rapidamente, fazer essa consultoria, entender realmente o que é importante e montar esse projeto e acompanhar ao longo dos anos. Até porque, né, um grande diferencial é que os meus clientes têm o meu telefone pessoal. Entendi. Se acontecer qualquer coisa com eles que eles têm que acionar o seguro ou até cancelar o seguro, eu digo para eles: você tem o meu telefone, Sim, fala comigo, você não precisa ficar refém de um 0800. A Prudential tem o 0800? Tem. sim. Mas eu resolvo tudo para eles, né? Então essa que é a ideia. E é uma parceria ao longo da vida. Entendi, perfeitamente. Você acha que tem algum público em específico que esse é o que deveria ter a pulguinha atrás da orelha de ir, né, como uma prioridade colocar o seguro, não só decidindo por ele, mas decidindo por um familiar dele também? Qual que seria ali aquele que tem que ter realmente esse start ali logo de cara? Tá. Olha, falando verdade, assim, quando você pensa na proteção do próprio patrimônio que você está construindo ao longo da vida, na busca pela independência financeira, todo mundo é um cliente potencial, porque todo mundo quer montar algo na vida, um planejamento financeiro e ter essa tranquilidade financeira. Mas claro que existem alguns perfis que normalmente isso chama mais atenção por uma necessidade própria da atuação, às vezes profissional, né? Então, por exemplo, um funcionário público que é concursado e tal, ele vai olhar para o seguro de vida mais para esse lado do patrimônio, Sim, certo? Proteger aqui se eu tiver uma doença grave, se eu tiver alguma coisa assim, uma proteção em vida, e também se eu quero deixar algo para os meus herdeiros, que eu vou facilitar um inventário, alguma coisa assim, que é essa questão de sucessão, né? Patrimonial. Mas aí tem também os CLTs. Os CLTs também têm um pouco mais de estabilidade, já não é a mesma do funcionário público, e eles começam a ter um pouco mais de atenção. Opa, peraí, realmente, se eu ficar afastado, eu entro no INSS e a minha renda que está aqui vai para tal. Então é melhor proteger também a renda, além do meu patrimônio para as próximas gerações e em vida, eu tenho que pensar também na minha proteção de renda. sim. E aí tem também o empresário, o PJ, principalmente aqueles autônomos ou que realmente dependem muito da pessoa mesmo, né? Então, médico, nutricionista, psicólogo, eles costumam ter, assim, dentro, né, do nicho deles, muito comum, é muito conscientizado já, né? Entendi. Então, quando a gente vai pensar naquele 18% da população economicamente ativa que tem, entre os médicos você vai ver uma questão de tipo assim, ele faz o seguro realmente da proteção da renda, aí ele já vai pensar também em outros seguros, né? Que aí já não é no ramo da prudência, mas de responsabilidade judicial, enfim. Ele vai pensar em vários seguros porque ele tem que se proteger em vários âmbitos. Sim. Então, normalmente, né? Qual que é o público que mais gosta do trabalho e já tem mais consciência para tê-lo? São realmente pessoas PJ, né? E aí, quando a pessoa começa a ser casada, a ter filhos, aí aquilo vai aflorando mais ainda, porque ela quer deixar um legado, ela quer pensar na posteridade e tudo. Mas quer dizer que o solteiro, funcionário público, que está morando com os pais, não faz sentido para ele? Não, vai fazer muito sentido na questão do patrimônio, mas talvez vai ser difícil ele enxergar esse ponto, ter essa consciência. Ele vai ter que estar realmente muito focado naquele racional de tipo assim, o que que eu consigo proteger melhor o meu patrimônio, tá? Entendi. E eu gostaria que você deixasse um recado para algumas pessoas especiais, que são os pais e Certo. as mães. Aqueles que você se enquadra, primeiro que você foi um cliente lá quando o seu amigo te recomendou e tal, e agora mais ainda que você tem a sua filha pequena, que é a sua maior riqueza ali. Que mensagem você deixaria para os pais e para as mães que não se deram conta ainda da importância, né, do seguro de vida? Olha, cara, é interessante esse ponto que você perguntou agora, porque muitas vezes a gente faz um exercício de imaginação, né? Então, assim, principalmente, vamos imaginar um pai de família, uma mãe de família que está ali preocupada bastante com a educação dos filhos. Ela quer, às vezes, pagar uma escola particular, uma faculdade particular e tudo, mas tudo é mantido com o dinheiro que ele traz
né, todo mês para casa. Um caixa eletrônico, basicamente, né? Às vezes eu brinco com o cliente, você é um caixa eletrônico que eu tenho que proteger. Sim. Então, tem a educação do filho ali. Tem a parte às vezes, a moradia. A pessoa está financiando uma casa ao mesmo tempo que está pagando a educação dos filhos. E ainda o padrão de vida, a pessoa está protegendo essas três coisas com a renda dela ali. Mas e se de um momento para o outro ela não consegue mais gerar essa renda? Seja por vir a faltar, seja por ela estar invalidada realmente, por um acidente, por uma doença. Como que ficaria essa situação? Aí as pessoas às vezes até, né, comentam, ah, beleza, mas eu iria para casa do meu pai, faria alguma coisa, diminuiria o padrão de vida. Só que aí eu muitas vezes pergunto para a pessoa, ok, realmente, né, a gente vai buscar uma saída, a gente tem que tentar puxar de alguma forma. Mas como que seria para você isso? Talvez para muita gente é um valor muito importante, a questão de uma educação particular, e para elas dói muito ir para uma educação pública. Sim. Para muita gente dói muito a questão de, tipo assim, a pessoa não tem mais condição de pagar um aluguel, vai ter que morar de favor. A pessoa não tem como manter mais o padrão de vida, alguém vai ter que assumir aquilo ali. Aí a pessoa olha para os pais que já investiram nela durante uma boa etapa da vida, poxa, eu vou ter que deixar meu pai assumir isso. É complicado. Então, é nesse momento que o apelo, né, é nesse sentido de, assim, para pensar pelo menos um minuto nessa situação. Se hoje você não estivesse aqui, o que aconteceria nessas situações? No seu padrão de vida, na educação dos seus filhos, na moradia deles? Ficaria tudo certo? Estaria tudo resolvido ou eles teriam alguma dificuldade? E como que é isso para você? Aí a pessoa vai, se ela encarar realmente isso, que pode vir a doer um pouco na hora da gente pensar, Sim. mas eu acho que é um exercício muito importante a gente fazer esse pensamento, porque é através desse pensamento que a gente vai se conscientizar, beleza, eu tenho que proteger, e protege, para quando ou se acontecer, tem essa proteção, e aí aquela família, o seu filho não vai precisar sair da escola, o seu filho vai ter um lugar para ele poder ter um teto sobre a cabeça dele, tranquilo, que ele não precisa ficar se preocupando. O padrão de vida dele, ele vai poder ter realmente o padrão que você quer que ele tenha e que você está trabalhando para manter, né? Então tá tudo guardado. Eu acho que esse é o apelo, fazer esse exercício de imaginação para poder pensar como que seria isso e o quanto que seria ruim não ter, Sim. né? Acho que é a questão. Às vezes eu falo com os meus clientes, né? Eu prefiro que você tenha lá daqui 30 anos um arrependimento de falar para mim, olha, paguei 30 anos e não usei, do que você hoje não ter o seguro e acontecer qualquer coisa e você falar, putz, eu não fiz. É complicado. Isso é muito profundo, realmente. Agora, é muito comum que as pessoas apresentem dúvidas, né, objeções ali quando vão conversar com você, e que provavelmente vai ser dúvida de muita gente que for acompanhar o conteúdo aí nas redes sociais. Perfeito. Quais são as principais dúvidas que as pessoas te apresentam ali quando elas estão cogitando a hipótese de um seguro? Bom, a primeira é a que a gente já falou do mito, né? Ah, então é só para minha morte e tudo, então... Aí eu já chego e falo, não, vamos lá, eu já explico, né, toda a questão da proteção em vida. Tem também um ponto que na Prudential existem também algumas outras seguradoras que têm algo parecido, mas a Prudential como seguradora tem um ponto específico que você consegue comprar um seguro. Quando a gente olha os seguros de vida da maior parte dos bancos ou das seguradoras, você vai ver que é um seguro alugado. O que isso significa? Tipo assim, o seguro do carro, por exemplo. Todo ano você vai pagar ali um certo valor, mas depois não acabou. Se você parou de pagar, você parou de ter o seguro. Sim. Existe o que a gente chama de seguro vitalício. E como que funciona? Você compra ele de fato em algum período de pagamento. Depois desse período você não paga mais nada. E continua a ter aquela proteção para o resto da vida, mesmo que você viva 150 anos. Então, essa às vezes é uma dúvida das pessoas de
Não, mas como que funciona? E é esse também seguro que gera resgate para a pessoa lá na frente. Se ela quiser desistir do seguro, ela consegue resgatar o valor. Ou tanto ou mais, depende do tempo que ela ficou, né, com esse seguro, Interessante. para ela, para usar o dinheiro como ela quiser, né? Então tem gente até que gosta de ficar até a terceira idade e usar para complementar lá, mas não é uma previdência, mas tem gente que faz esse uso. Enfim, então as dúvidas elas giram em torno primeiro, né, dessa questão, ó, é para morte, a questão da vida, como que isso me protege em vida? Como que é a proteção da minha renda? Como que isso funciona? Tem essa questão também do seguro vitalício. Ah, então se eu parar de pagar um dia eu perco? Aí eu falo, olha, seguro vitalício, não. Esse aqui é para isso mesmo, né? Tem também a parte assim de, então depois que se eu tiver que acionar é o 0800, aí eu falo, não, é comigo. Você tem que falar é comigo, que eu faço tudo para você, vou atrás de cartório, tudo que precisar eu faço pelos meus clientes, né? Tem também algumas outras dúvidas assim, nesse âmbito, né, de como que funciona. Ah, beleza, então a cada ano eu vou pagando mais porque eu tô mais velho? Aí eu falo, não, é uma diferença também que tem na Prudential, Legal. né? Dentro da mesma vigência da cobertura que você contratou, a sua saúde e a sua idade estão congeladas. Mais até, né, uma vantagem, que é o seguinte, como a Prudential faz uma análise na entrada, quando você entra como cliente, e ela aceita, né, o risco, ela já aceitou todo o risco que você pode ter dentro daquela apólice, naquele dia. Então, o que é muito interessante de você fazer até quando é mais jovem, quando não tem problema de saúde? Porque você sempre vai ser, no meu caso, né, eu sou o Vitor de 28 anos na minha apólice, para sempre. Então, é a minha saúde lá do Vitor de 28 anos que está sendo considerada. Eu posso começar a ter pressão alta, diabetes, desenvolver um câncer e não sei o que dentro dessa apólice que eu fiz, não importa, eu não vou pagar mais caro por isso. Entendi. Porque o que muitas vezes acontece nos outros seguros no Brasil? Tem um artigo no Código Civil, o 769, quem quiser conferir aí, que fala o seguinte: o segurado ele é obrigado, sob pena, né, de não receber o benefício, a avisar para a seguradora qualquer agravamento de risco que ele tiver. Por isso que, inclusive, no seguro de carro, quando a gente muda para uma casa que não tem garagem, a gente tem que avisar, Entendi, é verdade. sob pena de não receber roubou. Mas agora você está morando num lugar que não tem garagem, então você não recebe. Entendeu? Às vezes acontece isso. Acontece isso no seguro de vida também. A Sim. pessoa tá ali pagando, às vezes, numa seguradora, pagando num banco, e aí um belo dia, ela começa a tomar um remédio, começa a ter um problema de saúde, tá pagando mais a cada ano por estar ficando mais velha, e aí lá na frente, quando ela precisa usar, vem o banco, a seguradora, isso não é incomum, tá, de acontecer, e fala assim, não, mas espera aí, nesse ano aqui, você começou a ter um problema de saúde que você não me avisou. E o artigo 769? E aí o benefício é negado. Então, assim, essas diferenças, muitas vezes eu tenho que explicar, e são dúvidas comuns que o pessoal tem, né? Que chega para mim e tudo, que eu tenho que explicar realmente para a pessoa entender a diferença que é ter um seguro da Prudential do que ter um seguro num banco e tudo. Não desmerecendo, né? Sim, sim. Mas dizendo assim, realmente, caras, não... Por que eu quis me aliar, né? Me tornar uma corretora franqueada? Porque estudando ali o mercado de seguros, não tem melhor. Eu já fiz essa pesquisa realmente para o cliente, né? Entendi. No ramo de seguro de vida. Aí agora, se você quer falar de carro e tal, aí a Prudential nem entra e a gente vai discutir outra questão aqui. Sim, sim. Mas no seguro de vida é isso. Entendi. E fica muito claro que a Prudential ela tem muitas possibilidades, né? E você também, já ficou muito claro também que você tem um cuidado especial com o projeto de vida dos clientes com relação ao patrimônio, as finanças dele ao longo da vida. Por que, né, que um cliente ou um potencial cliente que está pensando em adquirir, ele deveria se preocupar, né, com esse planejamento financeiro como um todo ao longo da vida e entender que o seguro de vida ele é apenas uma peça dentro desse projeto de vida dele ali, que já ficou muito claro, né, que é um cuidado especial que você tem ali com os clientes. Perfeito, ótima pergunta, Renan.
Então, alguns pontos aqui a gente já pincelou, né? Que os educadores financeiros falam sobre o seguro de vida, que é importante para o planejamento financeiro. Esse ponto, né, do que eu falei quando eu me tornei cliente, mas é exatamente isso. Vamos imaginar que você tem um objetivo de chegar até um valor para aí você botar o pé para cima e aí ficar tranquilo, viajar, ir para a praia, não sei, colocar o pé na areia, enfim. Nesse objetivo até chegar lá, se eu tivesse uma bola de cristal que não vai acontecer nada e você está indo bem no planejamento financeiro, eu ia ser o primeiro a falar assim, meu querido, vai com Deus, tá? Tudo de bom para você, não vou te oferecer seguro, não. Isso aqui vai ser uma perda de tempo e de dinheiro para você. Sim. Ponto. Mas a gente tem o risco, a gente tem o imprevisto até esse caminho. Então, num planejamento financeiro que você tem um objetivo de chegar em algum lugar, ou mesmo que você não tenha um objetivo, mas você fala, eu quero acumular e eu quero proteger e eu quero deixar, às vezes, depois, né? Faz todo sentido você ter uma proteção que te ajuda no caminho, seja para perdas temporárias, como eu disse, né? Aquelas proteções em vida, seja para uma perda mais, vamos dizer assim, complicada, como a invalidez. Então, num planejamento financeiro, é inteligente você ter um ativo garantidor. O Claro. que é isso? Algo que garanta que um objetivo vai acontecer. Popularmente é chamado de seguro. Uhum. Então, faz todo sentido quando você tem um objetivo, eu quero chegar lá, beleza, quantos anos? Tanto. Você tem que investir tanto. Quanto? Tanto. Beleza. Mas assim, nesse caminho você não vai ter nenhum obstáculo, a gente tem certeza disso? Com certeza. A gente não tem, né, essa certeza. Então, vamos colocar aqui um ativo garantidor para que caso aconteça no primeiro mês ou no 28º ano que você está lá, ou não aconteça, você está protegido. E é interessante esse seguro vitalício que realmente, caso a pessoa lá na frente queira resgatar esse seguro, ela ainda consegue. Então, os clientes gostam muito, né, dessa opção de poder lá na frente ter essa questão. Beleza, não utilizei, vou pegar e tal. Ou, na verdade, lá na frente ele já começa a pensar, não, eu acho que é melhor deixar para minha família mesmo. Não sei se eu vou viver até 100, 120 anos, mas tem aqui esse valor para pagar meu inventário. Enfim, mas nesse sentido, faz todo sentido. Desde o começo do planejamento financeiro, eu com 28 anos, montando a minha família e tal, eu com 50 anos, 60 anos, chegando na minha independência financeira, eu com 80 anos, 90 anos, quando eu já estiver, né, falando assim, ó, tô pendurando a chuteira. Tô pensando em Eu pendurar. tô pensando em pendurar a chuteira e tal. Mas vocês vão ficar bem, fica tranquilo aí. Tá? Legal, legal. Então, no planejamento financeiro faz todo sentido em qualquer momento. Legal. A gente falou de fase, momentos de vida, né? Diferentes profissões, mas em questão a idade mesmo. Você acha que tem algum momento certo ali que a pessoa deva contratar? Ou acha que é melhor esperar um pouquinho? Como é que é? Ótima pergunta, Renan. Que é uma dúvida realmente que a pessoa tem, ou até uma objeção que é apresentada, né? Que a pessoa fala, não, mas eu tenho 20 e poucos anos, eu tô saudável e tal, para que eu vou fazer o seguro? Lembra daquela questão de, tipo assim, congelar a saúde, congelar a idade? Para uma pessoa, a minha esposa, ela tem 22 anos. Quando ela foi fazer o seguro, o life planner dela, né? Teve que suar para, tipo assim, deixa eu colocar uma cobertura aqui, outra cobertura para chegar no valor mínimo, né, Entendi. do prêmio da Prudential. Porque ela é muito nova, é mais barato para uma pessoa que é mais nova. É mais barato para alguém que tem saúde. Então, se vamos falar aí de uma idade, se para qualquer planejamento financeiro é inteligente fazer, claro que tem gente que vai estar numa situação que é mais urgente, tem gente que é inteligente fazer naquele momento. Entendi. Mas se você tem a opção, se você veio a conhecer novo, se você veio a conhecer enquanto está saudável, é esse o melhor momento. Eu até postei hoje no meu story, tinha lá uma postagem do Joel J que eu coloquei no story, né? O Joel estava falando sobre um provérbio chinês que fala que o melhor momento para você ter plantado uma árvore é há 20 anos atrás. Sim. O segundo melhor momento é agora.
Aí eu coloquei um adicional, né? O melhor momento para você ter feito um seguro era ontem, que aí você era até mais novo, você já tinha garantia maior da sua saúde e tudo. O segundo melhor é hoje. Então, assim, se a gente for desenhar qual que é a idade melhor, a menor que você tiver Entendi. é melhor para ter esse benefício de longo prazo de proteção. E claro, mas aí, claro que cada pessoa vai encontrar com esse trabalho uma idade, né? Eu encontrei com 28 anos, fui Sim. conhecer com essa idade. Legal. E para a gente fechar a nossa conversa aqui, Vitor, eu gostaria que deixasse uma mensagem não apenas para aqueles que já tiraram as dúvidas com a gente, né, com esse conteúdo rico de hoje. Com certeza a gente passou por todos os pontos ali, mas para as famílias que não, né, não pensaram ainda não, seriamente, né, não pensaram ali seriamente na possibilidade do seguro. Que mensagem você deixaria para essas famílias? Olha, primeira coisa, né? Eu acho que as famílias brasileiras, infelizmente, carecem, na maior parte das vezes, de uma educação financeira. Isso não é dado na escola, isso não é falado muito, né? Tem mudado, como eu disse, né? Sim, Esses últimos anos. Mas isso é importante que a pessoa tenha, a família pare e pense pelo menos assim, vamos fazer um controle financeiro? Esse é o primeiro passo, né? E por que que eu digo isso? Porque a partir disso ela vai criar a consciência do seguinte: o dinheiro não é infinito. Não é porque eu tenho, sei lá, um limite de 10 mil e ganho 4 mil que meu salário é 14 mil. Tem gente que fala essa frase aí de vez em quando. sim, É perigoso essa questão. Então, assim, a questão principal é pense no seu futuro. Você, muitas vezes, é o que eu falei do cultural, né? Pensa no seguro do carro. Vamos pensar numa família aqui, né? E às vezes pode ser até quem está ouvindo agora a gente aqui. Vamos dar um exemplo mais claro. Tem uma família que gasta 10 mil por mês, de padrão de vida e tudo mais, sim, tal. Se a gente for pegar num ano, aproximadamente, seria 120 mil reais por ano para sim. manter um padrão de vida. Considerando já dentro disso, do que ela gasta, às vezes o aluguel, o financiamento, essas coisas todas. Então, se ela tivesse um carro de 120 mil reais na garagem, ela deixaria sem seguro? Ótima pergunta. Perfeito. E que entra muitas vezes que a pessoa fala, é verdade, né? Cada ano eu tô gastando um carro e quem que banca tudo isso? Sou eu. É a pessoa ali que está trabalhando, é o pai, a mãe de família, ou a pessoa mesmo que ainda tá solteira, mas tá ali fazendo o corre dela. É essa pessoa que está mantendo tudo isso. Sim, Ela não teria um seguro para esse carro? Aí quando ela para e faz essa analogia, é verdade, então deixa eu me proteger. Então, acho que esse é a mesma coisa do exercício de imaginação que você falou antes, né, da família. Esse também é um ponto interessante de você pensar e aí também colocar na ponta do lápis aquela questão do planejamento financeiro, ela começa a entender, realmente, ó, meu padrão de vida é tal, como é que eu protejo isso? sim, Eu consigo manter porque eu estou trabalhando, mas e se eu não puder trabalhar? Entendeu? Então, acho que é nesse sentido aí. sim, perfeito. E quando é família, não é o meu padrão, é o nosso, né? Exato. Ótimo ponto. É, realmente, realmente. Perfeito. Vitor, obrigado por essa aula que você deu pra Eu gente, que né, agradeço. de seguro de vida. Realmente é importantíssimo que todas as famílias, não só as famílias, mas que todos pensem, né, reflitam sobre isso. E para quem ainda não te acompanha nas redes sociais, fala pra gente onde te encontrar, não apenas para seguir, mas quem quiser tirar dúvidas sobre seguro de vida e também fazer uma simulação ali, onde pode te encontrar? Bom, o meu arroba, né, é LP underline Victor Rios, tá? Mas aí pode ser difícil, é Victor Rios mesmo, mas pode ser difícil, aí eu vou pedir a gentileza da gente Sim, colocar, perfeito. tá? Mas enfim, eu também, né, vou sempre continuar ali no Instagram, eu tô pensando em gerar outros conteúdos aí, talvez um canal no YouTube, alguma coisa assim, mas eu fico sempre à disposição. Quem ainda não conhece, às vezes, a marca, quer conhecer, quer entender, porque, pô, nunca ouvi falar de Prudential, veio aqui um cara de terno falar aqui comigo e não sei o que e tal.
De onde veio isso? Nosso escritório, para vocês terem noção, tá ali no Aquários, né? Perto ali da praça, descendo naquela rua do Oba ali. Sim. Tá bem ali. Se você quiser parar lá na frente, tocar e falar assim, eu quero conhecer, quem que me apresenta? Vai ter, assim, aos montes Sim. para poder falar sobre isso, né? E claro, a gente postando aí nas redes sociais, eu vou ficar ali atento aos comentários e sempre à Perfeito. disposição. E quem quiser conversar mais ainda, entender um pouco mais, eu vou estar à disposição para falar sobre o assunto. Legal, Victor. Obrigado. Eu Obrigado que por ter agradeço. vindo. Realmente contar esses conteúdos pra gente que são riquíssimos. Isso sem dúvidas. Maravilha. Para quem ainda também não segue o podcast Vale Digital, os links vão estar aqui embaixo. Siga no YouTube, nas redes sociais e te vejo no próximo episódio.